Quantas vezes você começou alguma dieta e parou no meio do caminho? Quantas vezes você falou que não ia entrar no famoso 5 a.m. Club? Começar a acordar às 5 horas da manhã, igual pessoas bem-sucedidas fazem. Chegou na segunda semana e você falou, rapaz, esse negócio não é pra mim, não. Quantas vezes você não começou um projeto? Tava super empolgada. Falou, cara, tô sentindo que agora vai. E, no meio do caminho, ele se perdeu. Pois é. Por isso eu decidi trazer esse tema desse podcast. Já passei por isso várias e várias vezes. E eu entendi que o difícil não é começar. Começar é fácil. Começar é fácil. O difícil é sustentar. Eu, antes de começar todo esse processo de desenvolvimento pessoal, infinitas vezes, que eu juro pra vocês, eu nem sei quantas vezes, eu sempre me inspirei, em pessoas bem-sucedidas, gostava de ver os hábitos delas. E se a gente parar pra pensar, pessoas bem-sucedidas mesmo, elas têm alguns hábitos meio padrão, sabe? Tony Robbins, ele fala muito isso, que a gente pode modelar o mindset de uma pessoa de sucesso. Só que um ponto que eu não entendi e que eu achava, antes de começar todo esse processo, é que a gente também podia modelar e ir direto pro fim. Deixa eu modelar, não vou modelar o mindset, não. Deixa eu modelar o fim, o que ela faz, o hábito. Só que não adianta. Porque se eu modelo só o hábito, eu modelo só o fim. Eu, Helena, eu não era a pessoa preparada para fazer aquilo. Vou te explicar. Eu olhava pessoas bem-sucedidas e via que elas acordavam 5 horas da manhã. E eu falei pra mim mesma, cara, eu detesto acordar cedo, mas eu acho que a parada é essa. Aí ficou na febre do 5 a.m. Club. Eu falei, vou começar a fazer isso. Isso na época que eu nem tinha filho. Então, assim, mais fácil ainda, entre aspas, de eu fazer isso, Gente, eu vou falar pra você, se eu fiz 5 dias foi muito. Chegou no 5º dia, me contei uma história maravilhosa, porque a gente é muito bom em contar histórias pra gente mesmo, que eu mesma acreditava. E contei uma história maravilhosa pra mim de que, cara, não dava, porque no final do dia eu tava com sono, eu não era produtiva, então não tava sendo legal. E aí eu deixei de lado. Eu vi que pessoas produtivas tinham uma boa alimentação, e eu não tava com a alimentação lá grande coisa. Olha que melhorou muito, gente. Na minha época de faculdade, cara, eu comia muito mal. Era assim, de eu chegar... Se meus amigos estiverem ouvindo esse podcast, elas vão lembrar da faculdade. Eu chegava comendo coxinha, às vezes hambúrguer, sem sacanagem. 7 horas da manhã. Eu entrava na sala, as minhas amigas com vontade de morrer, elas, caraca, Helena, eu vou vomitar com esse cheiro essa hora. Sim, gente, eu chegava comendo esfirra, coxinha, Falsa magra. Eu era magra, mas era uma alimentação, assim, terrível. Conheci meu marido, melhorei, mas enfim. Ainda não tava grandes coisas. E aí eu começava, aqui, saladinha, franguinho grelhado. Não durava uma semana. Na semana seguinte, eu começava com aquele discurso. Ai, mas eu tô tão cansada, eu mereço esse brigadeiro. Ai, mas eu trabalhei tanto, eu mereço comer esse bolo de chocolate. Ai, eu tô tão feliz, vamos comemorar. Comida sempre é uma desculpa, pra você comer o que você quiser. E eu sempre me sabotava. O difícil não é começar. Começar a comer bem era muito fácil. Começar a ir na academia era muito fácil. Começar a acordar cedo era fácil, não era difícil. O despertador tocava, eu botava soneca, mas eu acordava. O difícil era sustentar. Eu só não sustentava porque eu ainda não era a pessoa, o mindset da pessoa de sucesso. Eu queria, olha pro lugar desse podcast aqui, eu queria o hábito de sucesso, eu não queria a mentalidade de sucesso. Eu queria a tarefa de sucesso, eu não queria o mindset de sucesso. Eu não conseguia sustentar porque eu pulava pro fim. Eu não trabalhava o meio, que era o meu comportamento, as minhas crenças, os meus pensamentos. Então eu sempre iria me sabotar. É como se eu estivesse edificando um castelo em areia. Qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer noite mal dormida, qualquer desafio que eu passasse, qualquer coisinha, esse castelo desmoronava. Esse hábito ia pro ralo.
O que eu entendi é que se eu quisesse ter hábitos para a vida e só hábitos consistentes, porque não adianta eu fazer por pouco tempo, eu não vou colher o resultado daquilo. Hábitos consistentes me levariam àquela pessoa bem-sucedida e não o contrário. Se eu tivesse esses hábitos consistentes, que eu conseguiria atingir aquilo, eu só teria esses hábitos consistentes se eu mudasse o meu padrão mental. Se eu edificasse o meu castelo numa rocha, que pode bater vento, não cai, que pode vir desafio, não cai, que pode vir enxurrada, não cai, pode vir tempestade, pode vir o que for, não cai. Porque tá sólido, tá numa rocha. É isso que a mentalidade faz por você. Eu sempre falei pra vocês que o objetivo do Mente Lapidada Podcast é abrir a sua mente para coisas que você não enxergava. É como se eu estivesse tirando as vendas dos seus olhos. Coisas que eu também tinha vendas antes, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar por que você não sustentava. E você, né? Cara, eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Por que eu não consigo? Eu faço por pouco tempo, eu desisto. Eu te falo, você só vai sustentar se olhar para dentro, remodelar dentro, modelar dentro. Trabalhar seu mindset, crenças, comportamento, inteligência emocional. Eu espero que eu tenha criado em você esse desejo de aprofundar ainda mais e te dar a boa nova. Cara, olha que incrível. Esse padrão que você tem hoje não precisa ser para sempre. O desistir sempre não precisa ser para sempre. Você pode construir coisas grandiosas na sua vida, independente da idade que você tem hoje. Eu não sei para você, mas isso me anima. Isso é libertador. Dia 8/5 abre as portas do Mente Lapidada Club, que vai ser o meu lugar para lapidar, modelar o seu mindset. E eu espero muito que você esteja comigo nessa abertura, sentando comigo, para que eu te ajude, a partir do que eu vivi, a transformar completamente a sua mentalidade, a sua vida e os seus resultados. Eu espero que esse podcast também tenha te ajudado e que ele tenha sido positivo para você ouvir, né? Prazeroso para você ouvir, assim como foi também para mim gravar. Até o nosso próximo podcast.